Irmãos, minutos devocionais, nessa manhã nós vamos para um versículo de Mateus, que está lá no capítulo 27, versículo 46. Nós vamos ter a oportunidade de acompanhar aí na tela. Olhando para esse versículo, nesses dias, nesse mês, do qual nós temos aí aproveitado em torno do tema da Páscoa. Esse versículo vai dizer assim, ele tem ali a ver com o momento da crucificação de Jesus. É uma das questões envolvidas, é algo que o evangelista Mateus registra ali, vai dizer para a gente assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Esse é um registro que a gente tem aí, que o Evangelho nos registra, e isso aconteceu ali, naquele momento em que Jesus estava sofrendo aquela tão pesada morte. E Jesus disse isso porque, obviamente, claro está, Jesus foi abandonado por Deus, naquele instante ali. Essa é a verdade do que nós estamos a refletir quando a gente olha para esse texto aqui. Ao que é atribuído esse momento aqui, tá, irmãos? Isso aqui diz respeito a algo que Jesus disse, mas isso não é uma frase solta, não é só um clamor de angústia, de desespero, algo de dor da parte de Jesus. Às vezes a gente lendo ali corridamente o texto pode dar essa sensação, mas tem coisas muito profundas aqui atreladas ao que esse momento aqui ele representa. Essa frase, ela aponta para características claras acerca da morte de Jesus. A morte de Jesus, ela foi uma morte expiatória. O que é expiação? Expiação é o cumprir da pena que foi gerada, é o viver a consequência, é o sofrer a punição. E a morte de Jesus foi uma morte que executou a punição. Punição por quê? Por algo que Jesus fez? Pelos pecados de Jesus? Claro que não. Como igreja, nós nos reafirmamos o tempo todo sobre o que Jesus pagou ali. Jesus pagou, Jesus sofreu a punição, Jesus sofreu as consequências dos nossos pecados. Mas foi também uma outra característica, uma morte substitutiva. Por quê? É alguém que morre no lugar de um outro alguém. Era para estar eu lá na cruz do Calvário, pagando pelo meu pecado. Era para você estar lá porque nós pecamos. Nós estávamos separados de Deus. Mas Jesus nos substituiu. E isso a gente precisa levar muito em consideração. Então, a força desse versículo, a tônica dele é: Jesus foi abandonado quando ele foi ali pagar a nossa pena, quando ele nos substituiu ali, naquele momento ali, para nos justificar diante de Deus, tal como nós vimos no último domingo aqui, quando refletimos sobre a justificação. Irmãos, essa caracterização da morte de Jesus, ela pode ser melhor entendida e pensada também à luz de um rito da lei lá do Antigo Testamento. Algo que eu vou relembrar e colocar aqui para a gente trazer aqui aproveitamento para a gente. Desde o Antigo Testamento, o povo de Israel vivia algo chamado, todos os anos havia o dia da expiação. Era o dia que o povo se encontrava para celebrar ao Senhor, para confessar os seus pecados e para ter os seus pecados expiados por meio de sacrifícios da lei. Todos os anos aconteciam, não é? Chamado Yom Kippur. O povo se reunia e era um dia em que ali os pecados, eles eram confessados, eles eram apresentados a Deus para eles se verem livres disso. E entre vários ritos que compunham esse momento, um deles envolvia o rito e o sacrifício para purificar os pecados da nação. Como isso acontecia? É o rito que envolvia 2 bodes. O povo separava 2 bodes em perfeito estado, sem doença, sem mancha, em perfeita condição, e desses 2 bodes eles lançavam sortes. Lançada a sorte, um deles seria escolhido, e o outro seria destinado para uma outra finalidade.
O bode da primeira finalidade, ele era morto, sacrificado, e por meio do derramar do seu sangue, o seu sangue era usado para purificar instâncias dos santos. E essa purificação não dizia somente a ver com o local físico dos santos, mas ela simbolizava a purificação dos pecados do povo que pecou naquele ano. Era isso que representava. O sangue derramado do bode, ele representava a purificação de um povo que vinha ali para confessar os seus pecados. Mas depois que havia purificação, simbolicamente, aqueles pecados precisavam ser levados para longe. Então vinha-se e trazia o outro bode, aquele que havia sido sorteado. O sumo sacerdote vinha, colocava a mão sobre a cabeça desse bode, e ele orava, confessando os pecados da nação diante de Deus, e como se fosse assim, transferindo todos os pecados da nação para aquele bode. Ele orava com a mão sobre a cabeça do bode, e ele imputava, ele transferia os pecados da nação para aquele bode. Feito isso, aquele bode, carregado de todos os pecados, ele era levado para longe, para o deserto, para um local solitário, para um local onde ele não teria nunca mais contato com o povo, e ele era abandonado lá, ele era esquecido lá. E o significado desse segundo bode significava assim: olha, os pecados dos quais Deus os perdoou, Deus quer ele longe de vocês, Deus está sendo afastado de vocês, está sendo levado para longe de vocês, porque Deus não quer mais se lembrar daqueles pecados. Deus quer os ver longe de vocês. E a personificação desse rito, desse simbolismo, representava exatamente esse distanciamento ali que se havia, não é? Por meio dessa figura simbólica representada nesse segundo bode. É por isso que esse bode se chamava o bode expiatório, porque você já deve ter ouvido essa expressão certamente. Quem é o bode expiatório? O bode expiatório, não é, a figura de alguém que paga a culpa, que leva a conta de algo que outras pessoas experimentaram. Isso aí foi um dito popular que se aproveitou dessa situação, que tem a ver com isso. Esse bode, que lá na lei também ele era chamado de o bode emissário, mas aquele que enviava para longe as culpas que haviam sido purificadas, perdoadas por Deus ali na figura do sacrifício temporal, tudo isso antes de acontecer a vinda de Jesus. Mas por que tudo isso nessa manhã, nesses dias de Páscoa? Acho que começa a ficar claro para a gente, né? Jesus, na cruz do Calvário, a morte dele representou e traz traços dessas caracterizações. Porque Jesus, o seu sangue foi derramado ali, e o sangue dele foi derramado para que as nossas vidas fossem purificadas e pudessem estar limpas os seus pecados diante de Deus. É por isso que a gente tem alguns cânticos, não é? Alguns mais antigos, outros mais modernos, que falam sobre o ser lavado, o se lavar no sangue de Jesus, alvo mais que a neve, não é? Assim, nesse sangue lavado, não é? Outra lá, que é bem famosa, a gente conhece: nada além do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica os pecados, porque é a personificação do sangue que nos limpa, que nos torna puros. Estava ali na morte de Jesus, porque, de fato, não é? Jesus nos substituiu ali, no derramar do seu sangue, essa caracterização estava e aconteceu ali. Mas uma outra característica que nós também trazemos dessa conjuntura, desse episódio, diz a ver com o quê? Com essa frase de Jesus: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Já pensou essa? Deus abandonar Jesus? A palavra de Deus nos ensina que o que faz separação entre nós e Deus desde o início, desde Adão, é o quê? É o pecado. E não é qualquer pecado, não é o grande pecado, não é o assassinato, o adultério ou o estupro. É qualquer mentirinha, qualquer fofoquinha do dia a dia desagrada a Deus, chateia a Deus. Indispõe ao nosso Senhor, porque o nosso Deus é um Deus santo, santíssimo. Todo o pecado nos coloca nesse afastamento da pessoa
de Deus, essa é a verdade. E Jesus, adivinha, Jesus pecou em vida? Não pecou, não é verdade? Jesus, meus irmãos, ele nunca se viu separado da presença de Deus, da comunhão com Deus. Sabe aquela sensação de quando a gente pisa na bola, a gente peca e a gente se sente mal porque a gente sabe que a gente fez o que não devia fazer e a gente sabe que aquilo comprometeu a nossa comunhão com Deus? Jesus nunca tinha experimentado isso, porque Jesus nunca tinha pecado. Só que, daí, na cruz do Calvário, todos os pecados daqueles que creram e que haveriam de crer em Jesus, adivinham, foram imputados sobre a pessoa de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Imagine você o quão ultrajante, o quão repugnante Jesus se tornou para Deus, quando Ele levou todos os pecados da minha vida, quando Ele levou todos os pecados da sua vida ali na sua morte. Domingo passado, o Rafael pregando falou sobre essa questão de algo como se tivesse sido tatuado, entranhado nas carnes de Jesus. Foi tudo transferido para a pessoa de Jesus Cristo. Mas não apenas meus, seus pecados, os pecados de todos aqueles que creram e que haveriam de crer em Jesus, foram imputados para Jesus. E Deus, na sua santidade, olhou para Jesus e Deus não pôde consentir com aquilo ali. Aquilo se tornou algo deteriorante para Deus presenciar aquilo. Mas enquanto essa cena tão horrenda estava acontecendo, Jesus estava levando para longe da minha e da sua vida os pecados dos quais nós fomos purificados pelo sangue dele. E a partir disso é que nós hoje podemos entrar no Santos dos Santos. É por isso que hoje nós podemos fazer uma oração em nome de Jesus e sermos aceitos pelo Pai. Porque o sangue dele nos lavou, porque ele levou para longe os nossos pecados de diante de Deus. Porque Jesus fez isso por nós. E meus irmãos, mais uma vez, como a gente tem frisado nesse mês e seguiremos frisando, tudo isso não é para que de alguma forma a gente faça algo para que daí, em vista disso, Deus nos aceite. Não. A obra completa, plena e perfeita é de Jesus Cristo. Mas vem cá, você percebe o quanto a gente deve viver em dignidade com o sangue de Jesus Cristo? Você consegue entender o tamanho do sacrifício, do que Jesus fez por nós? Sabe, o Deus perfeitíssimo, o Deus santíssimo, não poderia nos tolerar com todas as nossas falhas, das menores às maiores. Mas em Cristo, nós fomos recebidos pelo Pai, porque Ele lavou as nossas vidas, Ele nos purificou, e Ele levou para longe de Deus, Ele levou para longe das nossas vidas as nossas ofensas, e por isso nós somos sarados. Ele, segundo Gálatas 3,13 vai dizer, Ele se fez maldito na cruz, porque foi isso que Jesus se fez. Ele se fez maldito para que nós fôssemos justificados, para que a gente pudéssemos ter acesso de novo a Deus. E isso é algo da maior maravilha que existe acerca do amor de Deus, meus irmãos. Então, essa frase, Jesus foi abandonado, e quando Jesus foi abandonado, Ele estava ali no maior gesto de amor, nos tornando aptos para estarmos de volta em contato com Deus, porque ali Ele estava pagando a nossa culpa, e que a gente viva em dignidade com tudo isso. Amém? Amém. Obrigado, Pai, pelo seu amor expresso em Jesus Cristo. Deus é muito bom.